Depois dos 45, eu descobri que o tempo vale muito mais do que dinheiro. Outro dia, eu me peguei fazendo uma conta muito estranha. Não era uma conta de dinheiro. Era uma conta de tempo. Fiquei pensando, quantos cafés eu ainda vou tomar com as pessoas que amo? Quantos almoços de domingo ainda estão por vir? Quantas conversas, quantas risadas, quantas viagens? E pela primeira vez, uma pergunta me deixou em silêncio. Será que eu passei anos tentando ganhar a vida, enquanto a própria vida passava diante de mim? Essa pergunta ficou comigo durante dias. E foi ela que me fez entender uma coisa que ninguém tinha me contado quando eu era mais jovem. O tempo vale muito, mas muito mais que dinheiro. Não porque dinheiro não seja importante. E ele é. Todos nós precisamos pagar contas, nós precisamos trabalhar, também precisamos construir uma vida digna, mas existe uma armadilha. A gente aprende desde cedo a calcular o preço das coisas, mas quase ninguém nos ensina a calcular o valor do tempo. Quando eu era mais moço, eu tinha uma ideia muito clara aqui na minha cabeça. Agora é hora de trabalhar. Depois eu descanso. Depois eu aproveito. Depois, mais tarde eu viajo. Depois eu passo tempo com a minha família. Você já percebeu como a palavra depois é muito perigosa? Porque ela parece prometer que sempre haverá outra oportunidade. Só que na vida real não funciona assim. Preste atenção. Imagine um pai chegando em casa no final do dia. Ele abre a porta devagar. Os filhos já estão dormindo. Ele entra no quarto, faz um carinho na cabeça deles e pensa: no sábado eu compenso. Mas, quando chega o sábado, aparece um compromisso. Depois outro. E depois mais uma semana de trabalho. Sem perceber, aquele menino que pedia colo começa a preferir ficar isolado no quarto, sozinho. Aquela menina que queria mostrar cada desenho cresceu. Os abraços espontâneos ficam muito mais raros. Não porque faltou amor, mas porque faltou presença. E presença não se compra. Existe uma frase que eu vi certa vez que eu nunca mais esqueci. O dinheiro perdido, esse você recupera. O tempo perdido, esse nunca mais volta. Quanto mais penso nisso, mais verdadeiro isso parece. Hoje eu olho para trás e percebo uma coisa curiosa. Os momentos mais felizes da minha vida quase nunca tiveram relação com dinheiro. Muito pelo contrário, eles tiveram relação com pessoas. Uma conversa tranquila, uma mesa compartilhada, uma viagem simples, um pôr do sol visto sem pressa, um café tomado sem olhar para o relógio, cada 5 minutos está olhando. As melhores lembranças da nossa vida quase sempre são gratuitas. E sabe o que mais me chamou a atenção? Durante muitos anos eu dizia que estava trabalhando para dar uma vida melhor para quem eu amava. E isso é verdade, não estava mentindo. Mas existe uma pergunta difícil. Será
que às vezes quem a nossa família mais precisava era da nossa presença? Essa pergunta dói, porque ela não tem uma resposta simples. Mas eu não gravei esse vídeo para falar de culpa. Muito pelo contrário, eu gravei ele para falar de esperança. Porque enquanto existe vida, existe tempo. Talvez não para mudar o passado, mas certamente para viver o presente de uma forma diferente. Talvez você ainda possa fazer aquela visita, talvez ainda você possa dar aquele telefonema para alguém, talvez ainda dê tempo de viajar, talvez ainda dê tempo de brincar com o neto, talvez ainda dê tempo de pedir perdão, talvez ainda dê tempo de sentar para um café sem olhar para o celular a cada 5 minutos. Está na hora, preciso ir. Às vezes, mudar de vida começa com uma hora bem vivida, não como uma grande revolução. Hoje eu continuo trabalhando, continuo fazendo planos, continuo querendo conquistar coisas. E não existe nada errado nisso. A diferença é que eu não estou mais preocupado em conquistar dinheiro, perdendo a vida no caminho. Porque no fim, ninguém mede uma vida pelos bens que acumulou. As pessoas lembram das conversas, dos abraços, das viagens, dos domingos, da presença. E talvez esse seja o maior patrimônio que alguém possa construir. Se esse vídeo fez você pensar em alguém, não guarde essa reflexão só para você. Compartilhe com essa pessoa. Às vezes, uma conversa sincera chega exatamente quando alguém está precisando dela. Agora, eu quero ouvir você. Em que momento da sua vida você percebeu que o tempo valia mais do que o dinheiro? Faz assim, escreva isso aqui nos comentários. Eu faço questão de ler a sua história. E lembre-se, no fim das contas, liberdade não é pressa, é estrutura.